Não sei se você Tranquilo. sabe, esse curso tem pessoas que a gente chama de alunos do curso livre, né? Uhum. Lá da ABC Curso de Cinema, e tem alunos também da pós-graduação da faixa, né? Que tem um convênio entre a faixa e a ABC. Certo. Tranquilo. Você é o primeiro curso que você faz? Da ABC, sim. Tipo, eu fiz graduação em cinema, né, na UF, mas Ah, você fez na UF? fiz. Mas com a ABC aqui, sim. Você já é formado. Sou formado. Eu trabalho hoje mais com edição, eu trabalho com edição de vídeo, principalmente, Sei. mas, enfim, estava interessado em desenvolver Ah, algumas dessas legal, coisas. legal. Não é bom, né? Eu costumo sempre dizer que quanto mais você dominar os outros departamentos da produção de um filme, né? Quanto mais você ter uma noção de todo, né? Melhor, seja você apenas um montador ou um roteirista. Sim, concordo. E você terminou quando o curso? Foi em 2022 já, e já foi um pouco atrasado pela pandemia, mas é isso. Eu entrei em 18. E você está no mercado? Você tem feito algumas coisas e tal, como Eu, montador? eu, eu trabalho não com cinema, mas eu trabalho com coisas relacionadas ao universo de gastronomia e para uma empresa que trabalha uma plataforma de gastronomia e coisas nesse sentido que é estrangeira. Mas eu gosto bastante de trabalhar com eles, faço bastante coisa com eles. Tem uma pegada meio documental, assim, também, Ah, é, legal. sobre a história desses chefes de cozinha, essas coisas. Sei, bacana. Uhum. O Claude Troagro, por exemplo, né? Ah, sim, sim. O filho dele tá nesse aplicativo, que é É, o Tomás. sei. O Tomás, ele tá ele foi filmado pelo aplicativo. Tem uma presença aqui no Brasil também. Uhum. Eu tenho um amigo, Batman Zavarese, que fez ali no Leblon eles fizeram uma, um restaurante com uma sala especial, com projeções nas paredes, e bem legal, bem legal. Legal. É uma coisa só com 12 lugares, né? Tem 12 mesas, e, mas tem essa coisa de abordar a culinária de uma forma imagética, vamos dizer assim, né? E passando Bacana, informação. É bem legal. bacana. Depois quero conhecer. Bom, é, já começamos, né? Teria mais o Lucas e o Luiz, o Luiz e a Gabriela, mas vamos falando com quem está aqui. Eu vou me apresentar primeiro e depois eu vou pedir para você se apresentar também, Roberta Pinto. Eu sou Bebeto Abrantes, sou documentarista, diretor e roteirista, mas estou no mercado audiovisual há quase 40 anos e nos últimos 10 anos eu me tornei professor também, né? Eu continuo dirigindo, fazendo filmes e roteirizando, mas eu vou iniciar agora meu 11º ano na Academia Internacional de Cinema. Eu dou lá um curso de roteiro que é interessante, que é um curso. O nosso aqui tem 12 aulas, né? 12 encontros. Né? Lá são 30 encontros. Né? Então dá para você aprofundar bastante, trocar bastante, conhecer bastante as pessoas. É isso, me tornei professor depois já de uma certa idade também me tornei professor. Né? Mas continuo fazendo meus filmes e meus roteiros. E eu, apesar de ter tido uma outra experiência sobre ficção, os cursos que eu dou de roteiro são de ficção e algumas pessoas gostam muito de documentário, e aí a gente fala sobre roteiro de documentário, sobre projetos de documentário, né, como apresentar projetos de documentário. E é isso. Aí fui curador também de alguns grandes eventos. Teve um evento em 2020, 2021, muito grande, era em plena pandemia, né, que era o Na Real Virtual.
sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Minha grande paixão, na verdade, é o documentário, mas aqui no curso, a maioria das pessoas, muitas vezes, na parte prática do curso, elas preferem desenvolver filmes de ficção. Mas, no fundo, como diz o Godard, se você olhar um ótimo filme, bem lá no fundo, um ótimo filme de ficção, se você olhar, você vai ver que ele tem uma coisa de documental. E se você olhar um ótimo documentário bem lá no fundo, desconstruir ele, olhar, você vai ver que também, no fundo, ele tem estratégias ficcionais. Aí isso é um longo papo, né? Mas o cinema nasceu híbrido, né? Os irmãos Lumière se dizia que eles faziam registros, que eram documentários, registros de cenas, chegada do trem, desembarque de um barco, saída da fábrica. Mas, se você observar bem, já ali tinha estratégias ficcionais. E aquele que é considerado o primeiro documentário de longa-metragem da história do cinema, Nanook e o Esquimó, esse então nem se fala, são muitas estratégias características da ficção, né, que são usadas. Né? Por exemplo, ele tinha estado lá nessa região no norte do Alasca, aí voltou para a cidade dele, estava editando, aí pegou fogo na película, ele resolveu voltar sozinho lá para filmar tudo de novo. Né? Quando ele voltou, os esquimós já não caçavam com arpão, caçavam com arma de fogo. E no filme ele pede para os esquimós usarem arma de fogo. Né? Assim como a abertura, é um barquinho chegando, assim, uma canoa chegando a uns 2 metros de distância da praia, né? Que é uma praia de gelo, né? Uma praia de areia. Né? Aí eles param e sai, o cara é aquelas canoas que fica só o tronco para fora, ele levanta, sai, aí sai a mulher dele, uma criança, um cachorro, um bebê, tudo de dentro da canoa. Não é possível que eles, objetivamente, na realidade, no cotidiano, eles navegassem daquela forma, né? Porque não dá para ter tanta gente dentro de uma pequena canoa. Essas canoas que, como eu já falei, você fica com o corpo, as pernas para dentro e o corpo para fora. Mas você vê aquilo, você diz, pô, esses caras são exóticos mesmo, que loucura, né? Isso é uma estratégia ficcional, uma estratégia dramatúrgica. Né? Dramatúrgica. Então, essa é uma breve apresentação. Eu queria saber, você, Roberta, você está fazendo após da faixa ou você está entrando através de cursos livres também, que nem o Lucas? Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite. Eu recebo há bastante tempo já os e-mails da escola, mas eu nunca tinha clicado para me inscrever numa aula. Então, assim, eu sou. Oi. A escola que se diz é ABC Curso de Cinema, Isso, né? Ah, ABC tá. Curso de Cinema. Por quê? Não sei se a gente fala um pouquinho sobre cada um, porque eu tive que sair porque deu um problema aqui no meu computador e entrei de novo. Não sei se eu falo um pouquinho de mim ou não. Não, fala um Ah, pouco de você para a gente se tá. conhecer, isso é importante. Rapidamente, As- então, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sou jornalista e eu fiz a faculdade de jornalismo porque na época não tinha faculdade de cinema aqui no Rio Grande do Sul, né? Meu sonho de infância, né? Eu gosto de cinema desde que eu me conheço por gente. Eu sou uma cinéfila inveterada, sou Olha, devoradora dos clássicos, né? E sempre estudei, li, naveguei, escrevi sobre cinema também. Dentro do jornalismo, consegui atuar um pouco nessa área, apesar de atuar em todas as áreas, né, múltiplas. Mas sempre ficava aquela pontinha, aquela vontade de estudar, aquela vontade de aprofundar. E eu, enquanto jornalista, gosto de uma história bem contada. Então, eu gosto de contar histórias, sejam elas ficcionais ou não. Então, assim, eu tenho a mente aberta, tanto para ficção quanto para documentário. Claro que eu prefiro, sim, né, um pouco da ficção, porque é quando a gente consegue criar e de repente, transportar, né, outras narrativas e outras histórias.
E aí eu sempre fui meio autodidata, comprei muitos livros, mas eu nunca fiz um curso de formação mais específico. Eu fiz aqui em Porto Alegre um curso da Casa de Cinema de Porto Alegre, não sei se você conhece. Eu Claro, fiz de do Giba ali, do pessoal, do Jorge Gervásio, Furtado, enfim, é. do Furtado. Ah, com o Ana Furtado. Luísa, né? Isso, eu sempre fiz cursos livres. Então, assim, Furtado dava uma oficina de roteiro. Ia lá, Roberta, na Casa de Cultura de Porto Alegre, se inscrevia e fazia. A Ugiba, uma vez, um curso de História do Cinema, me inscrevia e fazia. Então, eu sempre fiz formações livres, mas eu nunca organizei, assim, as minhas ideias, que eu tenho algumas ideias engavetadas há bastante tempo, assim, num curso mais estruturado. E aí, Você quando diz eu vi ideias de filmes? Você diz que você tem ideias de isso, filmes? isso, Ah, isso, ideias de legal. filmes, de contar algumas histórias. Então, assim, eu nunca consegui fazer, nunca fiz, né, um curso de roteiro estruturado. E quando eu vi esse e-mail da escola, né, da ABC, e vi que era de roteiro, pensei, por que não agora, né? Ah, que E aí ótimo, que cliquei e me ótimo. inscrevi. Estou aqui para conhecer mais, né, do curso, enfim, e estou, como falei, com a mente aberta para aprender. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Você já, mesmo tendo feito apenas cursos livres, mas você já teve contato com uma das coisas que há de melhor no cinema brasileiro contemporâneo dos últimos 30 anos, que inclusive, aqui no curso, eu passo alguns filmes do Jorge Furtado, né? O Dia que o Dorival Encarou a Guarda, por exemplo. Eu não conheço o filme, embora seja um curta, e o teórico Uhum, Roberto Maqui, a teoria dele é a estrutura, o desenho de roteiro que ele propõe é para longa, mas eu nunca vi um curta explicar tão bem a estrutura do Robert McKee de uma forma quase que didática, embora o Jorge Furtado jamais tenha tido essa intenção didática, como o dia que Dorival encarou a guarda, né? Mas esta não é a sua vida também. É, o cinema brasileiro contemporâneo deve muito, né? Para além do eixo Rio-São Paulo, para gaúchos e pernambucanos, e agora mineiros também, com os filmes de plástico, exato. né? Mas tem outros, no Ceará também tem gente. Há 2 anos atrás, o Festival de Gramado foi ganho por um filme do Acre, né? É, Uhum. com, é, Enquanto então, jornalista, eu participei das coberturas do Festival de Gramado todos os anos, assim, legal. então conheço o pessoal, assim, cinema é a minha grande paixão, né? Se tivesse faculdade de cinema aqui, lá nos anos 90, né, eu teria feito, mas na Não época não tinha, não tinha. tinha, é Não, mesmo. nos anos... Que Não, não loucura. tinha. É mais recente, né? Então, daí, no final dos anos 90, essa possibilidade não existia aqui. Aí fui para o jornalismo, e é uma área que eu me satisfaço também, mas sempre fica aquela pontinha, né, de querer fazer cinema. É fronteiriça, né? Ao documentário, ao menos, né? Mas é muito diferente, muito Uhum, diferente. Documentário, qualquer documentário, por mais que o diretor não tenha consciência, tem uma dramaturgia ali, né? Ao ele estruturar a forma de contar, ele constrói uma dramaturgia, né? Por mais que ele não saiba que ele está fazendo dramaturgia, né? O documentário não é registro do real, não é uhum. espelho do real, não é reflexo da realidade. Existe um grande documentarista mineiro, não sei se você conhece, Carl Guimarães, que ele tem uma expressão, uma máxima, né, que eu adoro, né, que ele diz que ver é uma fábula. Ver é uma fábula. Uhum. Não existe uma realidade que você olha lá e ela está pronta. Você olha e, se aqui na minha janela pousar uma arara, eu vou olhar para aquilo e vou pensar numa coisa. Se quem está aqui sentado é o Krenak, ele olhar para aquilo, ele vai pensar em outra coisa. Uhum, uhum. Mas é isso. Bem, eu acho que perdão, a Gabriela e o Luiz. Vamos lá, tá bom. Então, o Lucas já tinha feito uma apresentação também. Então, 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 desculpa, gente, é comum isso. Então,
nosso curso ele tem uma parte teórica, tem uma parte prática, nessas 12 aulas. Eu acho que são dois lados de uma mesma moeda. Eu acho que uma das melhores formas de você apreender conceitos praticando, e praticando você não precisa escrever. Você, com uma boa cinéfila, você pode ver os filmes não apenas como um divertimento, mas como curiosidade de como aquilo foi feito, desconstruindo o brinquedo, né? Meus filhos, por exemplo, ficam bravos de mim, que às vezes perguntam: pai, o que você entendeu isso daí? Eu fico prestando atenção à estrutura e à linguagem, né? E não muito à história, né? Então, são dois lados de uma moeda, como eu falei, né? Eu acho que a gente consolida certos conceitos, entende e consolida certos conceitos aos poucos. No olhar da gente, o olhar da gente passa a ser grávido desses conceitos, né? Passa a ser prenhe desses conceitos na medida em que você faz as duas coisas, né? É claro, é possível se aprender também só com teoria, né? Tenho dúvida disso. Não estou negando que a aula teórica em si ela transmite conhecimento e produz conhecimento. Não tenho dúvida, né? E na parte teórica, a gente vai ter 8 apostilas que eu vou distribuir, passar para vocês, aos poucos. Uma primeira sobre conceitos de dramaturgia e narrativa audiovisual, né, em que a gente vê que contar história, a dramaturgia, é uma coisa milenária, é uma coisa da origem do homem, né, total. Né? Inscrições rupestres lá no Piauí são narrativas. Elas narram situações vividas por aquelas pessoas naquele período. Mas o que interessa aqui é a narrativa audiovisual, é a linguagem audiovisual. E tem certas características distintas, por exemplo, da literatura, da linguagem literária, o mesmo da linguagem teatral. Então, essa é uma primeira apostila. Aí tem uma segunda apostila, que são teorias do roteiro, em que a gente dá uma olhada nos principais teóricos do roteiro surgido nos Estados Unidos nos anos 70, o Seinfeld, o Robert McKee, conforme eu já falei, embora ele seja um pouco depois, o Vogler, da Jornada do Herói. A gente vê um pouco disso tudo e algumas pessoas mais recentes. Existe um cubano que é bem interessante, existe uma mulher que tem um texto que, em geral, eu dou e as pessoas adoram, é Deixar o Desejo Ditar a Escrita. É uma palestra que ela fez e ela organiza a estrutura. Ela fez aquele filme Uma Jovem em Chamas, você deve ter visto. E ela tem esse texto ótimo, e ela tem um método próprio, que a gente vai ver. Um método que ela diz que o central não é como toda a dramaturgia ocidental há milênios foca no conflito, ela foca no desejo. Ela diz que essa coisa de focar no conflito é uma coisa muito masculina, pior que é mesmo. Então, ela tem uma visão interessantíssima. Assim. A gente, nessa apostila de teorias do roteiro, vamos dar uma olhada também nas indicações, né, nos conceitos que ela propõe. Né. Existem 3 apostilas sobre processos criativos. Em geral, eu entro com essas apostilas quando já está todo mundo desenvolvendo sua parte prática. Porque aí as questões que surgem para cada um são as questões que eu trato
nessas 3 apostilas. Essas apostilas foram feitas por mim e pela Cristina Gomes, uma amiga roteirista aqui do Rio de Janeiro, e que no primeiro ano do curso da Academia Internacional de Cinema, de 30 aulas, a gente escreveu essas apostilas. Depois eu segui sozinho. No primeiro ano a gente deu as 30 aulas juntos. Aí depois eu segui sozinho e estou entrando na 11ª edição agora, né? Então, são teorias do roteiro. Tem outra apostila, bom, aí tem essas 3 apostilas de processos criativos. Aí tem outra que é sobre formatos, em que eu falo um pouco da diferença entre ficção e documentário, em que a gente vê os desafios do curta e os desafios de um longa-metragem. Basicamente esse o tema dessa apostila, né? São formatos, tanto formato de tempo quanto formato de gênero. E aí tem mais 2 apostilas, uma de construção de personagens, que também entra lá no fim, quando já está todo mundo escrevendo seus argumentos, seus roteiros, desenvolvendo seus projetos de uma forma mais adiantada, e outra sobre diálogos. Então, essa é a parte teórica. Só que, como eu já disse, simultaneamente a essa parte teórica, de vez em quando a gente lê algum texto, como esse da Céline Sciammet, que é a diretora de Uma Jovem Chance, e tem outros, né? E também a gente assiste alguns filmes, curta-metragens, como esses do Jorge Furtado, que eu já falei, como outros do Kleber Mendonça, que tem uns curtas extraordinários. Recife Frio, você conhece isso? Recife Frio? Você está assim, não? Eu não assisti, mas eu já ouvi falar do Recife Frio, mas eu não assisti ainda. Do Mendonça eu vi um que eu gostei bastante, que é o Som ao Redor, que eu acho que foi o primeiro que eu assisti dele, né? Que eu saí, Sim. né, extasiada do cinema, e depois, claro, Bacurau Bacurau Bacurau, enfim, e o Aquários também é dele, né? também. Esses são os longas dele, né? Mas ele tem curtas excelentes. Recife Frio é sensacional. Você viu o Agente Secreto? Sim, Gostou? assisti Agente Secreto. Gostei. Eu já vi 2 vezes e quero ver uma terceira. Eu acho aquilo. Uma vez eu encontrei aqui num cinema de rua que tem perto da minha casa, aqui no bairro de Laranjeiras, Cine Carioca Zé Vilca. Eu encontrei o Walter Lima Júnior, um cineasta. Ele falou: Bebeto, presta atenção, o Agente Secreto é polêmico no Brasil, lá fora ele é uma unanimidade, porque ele, em termos de roteiro, ele tem muitas inovações, é uma inovação internacional em termos de roteiro. Ele foi à toa que ele está tendo, não é à toa que ele está tendo essa repercussão. Lucas, e você? Você assistiu o Recife Frio, Lucas? Você conhece esse filme? Você, como estudante de cinema, talvez conheça. Oi, Lucas, você está aí? Bom, vamos em frente. Então, essas são as outras 8 apostilas, né? E para quem está entrando como você, como curso livre, há um pedido da direção da IC, de além do projeto pessoal, de se desenvolver como se fosse um exercício, um roteiro de 1 minuto, para o pessoal da pós-graduação da faixa, que me disseram hoje de tarde que tinha umas 3 ou 4 pessoas inscritas, eles não precisam fazer. Mas quem está no curso da ABC, curso de cinema, curso livre, aí é feito, porque depois o roteiro é entregue ao professor de direção e ele escolhe um desses filmes de 1 minuto
para ser filmado na aula dele, né, para servir de matéria-prima para a aula de direção. Né? E tem um tema. Esse ano o tema que se escolheu, não fui nem eu que dei a ideia, mas eu acho bom, acho bem interessante. É assistindo um jogo da Copa do Mundo. Que é bem interessante, que, né, essa coisa acontece. Né? Você pode ter um cara assistindo e o cara falando com o irmão que está assistindo em Portugal. Tem o cara assistindo, tem um grupo e sai uma briga. Tem um grupo e vendo o jogo, detona uma discussão política de que não deveria se participar. As possibilidades de se transformar isso numa historinha são. Eu gosto muito do tema. Eles pegaram mais pelo apelo, né, de que tá todo mundo, vai estar todo mundo e tal, mas é rico, dá para se fazer várias coisas. E que mais? Da parte prática, é isso, né? Essa é a dinâmica de trabalho. Né? Eu gosto de trabalhos que vão sendo desenvolvidos, eu gosto de ler. Claro, quando é uma coisa de muitas páginas, muito grande, não, mas a minha experiência mostra que se você pede para as pessoas lerem em casa, aí você começa a aula, e metade não leu, outra metade leu, e dentro dessa perspectiva de que se aprende muito, se fica mais despojado e generoso com as nossas criações, quando a gente com as criações, quando são criações dos outros, né? A gente aprende muito ouvindo também as sugestões e as reflexões sobre o trabalho dos outros, né? As observações sobre o trabalho dos outros. Então, cada um desenvolve, a gente lê aqui e discute um tempo. E o que é que a gente vai, além desse roteirinho de 1 minuto, em termos de processo de roteirização, existe uma expressão chamada ferramentas textuais. Outras pessoas, e eu gosto mais, textos intermediários, que são logline, né, que é a história em uma linha, ou storyline, a história em uma linha, a sinopse, o argumento, a escaleta e a primeira versão do roteiro. Então, cada um dos projetos, isso é legal, porque, inclusive, os editais pedem sinopse, argumento, essas coisas todas. Pedem outras coisas, pedem justificativa, quando é documentário, pedem também a visão do diretor, costumam pedir a visão do diretor. Então, a gente vai ver, e cada texto desse tem uma certa natureza distinta. Cada texto desse cumpre uma função. Na prática, tem gente que sai abrindo uma pasta de diálogos, outra pasta de cenas. Né? Tem gente que não é o desenvolvimento disso aqui vai ser, mas na prática não é linear, entendeu? E, inclusive, depois que você escreve a escaleta, muita coisa que estava no argumento, você pode não colocar na escaleta, ou pode acrescentar coisas que não estavam no argumento, você acrescentar a escaleta. Né? Escaleta é quando a tua história começa a tomar uma formatação de roteiro, consequências e tal, diálogo. Então, a gente vai ver para os projetos individuais, e eu sugiro que quem puder, já na primeira aula, né, como tem essa aula anterior, em geral eu peço para a segunda aula, já trago né, uma ideia de sinopse, ou apenas uma ideia. Não precisa que, quando se diz sinopse, tem certas características distintas do argumento, mas já tem uma intenção daquilo ser um filme, né? Diferente de uma ideia. Uma ideia é só uma ideia. Né? E aí a gente vê que é muito diferente, que é uma coisa de, pô, esse filme dá uma ideia, essa história dá uma ideia, conversando em bar, e outra coisa é você colocar na sinopse, isso depois no argumento, etc, etc. Mas é isso. Essa é a parte
prática da gente, né? E tem esse trabalho para quem, como você, está no curso livre, né? Já é o roteirinho de 1 minuto, e tem o desenvolvimento do projeto, que são aquelas outras ideias às quais você se referiu. E é isso. Não sei se eu tenho, logo nessa primeira apostila, tem uma biografia bem interessante, né? São uns 15 títulos, não é para se comprar. Eu, eventualmente, textos como Story, do Robert McKee, é um catatal de 400 páginas, não é o caso de se ler, entendeu? Aqui eu prefiro a gente trocar ideia em torno sobre pequenos textos. E acho que é isso. Em termos de dinâmica, tem a parte teórica, que tem as apostilas, e as temáticas são as temáticas das apostilas. Isso está associado à parte prática. Na parte prática, a gente assiste filme, escreve o projeto, produzindo todos os textos intermediários ou as ferramentas textuais, como se fala, que são as etapas. O interessante disso é que, na medida em que você vai caminhando, é interessante por dois motivos. Um é que já fica pronto se você quiser botar seu projeto no edital. E outro é que isso exige ele é revelador do amadurecimento da tua história para você, entendeu? Uma coisa é a ideia, outra coisa é a sinopse. E, estranhamente, logline, em geral, a storyline ou logline, se usa as duas expressões em inglês, é a última coisa a ser feita, né? Porque depois que você passou por tudo, tem esse amadurecimento, tem uma primeira versão do roteiro, você tem uma consciência maior do que seu filme trata, né? Aí você busca uma frase síntese para constar um logline. Storyline ou logline é aquilo que a gente chamaria de pitch quando vai vender a ideia, por exemplo, resumir em uma frase o que seria o meu filme, é isso? Mas pitching em geral, você entra num pitching, aí você manda um projeto, aí as pessoas selecionam 10 projetos, e o pitching é uma apresentação verbal. Em geral, você tem 10 minutos para apresentar e depois 10 minutos ou 15 minutos para perguntas. Aí cada um dos projetos escolhidos faz essa apresentação verbal. É uma coisa que tem certas características específicas também e que é muito usado pelos editais. Tem edital que a primeira seleção ele seleciona um número um pouco acima e aí seleciona os que efetivamente vão ser patrocinados através de um pitching. Pitching é daquela coisa do beisebol, né? De lançar a bola, né? Você lança a tua ideia. Mas é isso, não sei se você teria mais alguma coisa. Essa primeira aula, o objetivo dela era a gente se conhecer inicialmente, assim, e se apresentar e falar um pouco, tanto da parte teórica quanto da parte prática. Você teria mais alguma questão? Lucas, você está aí, Lucas? Oi, Lucas. Lucas? Acho que não está. Mas é isso, então. Você tem mais alguma questão que você gostaria de levantar, Roberta, que você gostaria de a gente conversar? Não, a minha dúvida também era sobre essa questão de alguma referência bibliográfica, se você ia sugerir também para, né, alguma bibliografia para ir acompanhando ou lendo, ou eu que gosto, sou rata de comprar livro, então de repente podia eu. E a questão mais prática das aulas, né? Eu vi ali que eles estão separados em encontros que vão ser ao vivo e também tem a gravação, se não puder estar presente no momento. Mas eu já vou agora ver ali com o pessoal da escola da ABC tudo direitinho, a formalização da inscrição, e daí a gente se encontra na primeira aula, então. Para mim era isso, eu só tinha uma dúvida sobre o Entendi. formato, né? Como seria. Claro, claro. O objetivo desse papo é esse, exatamente. Uhum. O primeiro encontro, a primeira aula é dia 11, é quarta-feira que vem, é sempre nesse horário. Isso. E nesse dia, a respeito da bibliografia que você falou, eu disseco um pouquinho cada um dos 15 livros. Eu dou uma palavra para ajudar na escolha de quem quiser ler algum ou comprar algum. Tá bom? Para mim tá perfeito, obrigada.
Então é isso, um prazer te conhecer. Minha família é gaúcha, de Pelotas. Eu sou carioca, mas a minha família é de Pelotas e Rio Grande. Já frequentei muito. A gente tem aqui um professor de cinema no Rio Grande do Sul, que é o João Baroni, né, da PUC, que a família dele é do Rio e ele mora Ah, aqui, né? é? Ele é irmão do Baroni, do baterista do Ah, é? Paralamas, né? Sei, Aham. E sei, ele dá sei. aula de teoria do cinema, tudo na Olha, PUC que aqui legal. de Porto Alegre, e está radicado há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul. Eu até os 18 anos, eu ia com meus pais, 17, 18 anos, nas férias eu ia para lá de carro. E aí eu ficava na Praia do Cassino e tinha uns, não é fazenda que chama, né? Como é que chama? Não é sítio também. Uma estância, alguma coisa assim? Hã? Estância? Uma É, é, estância? tipo estância, mas tem um outro termo que eu acho que diz uma coisa menor, de arroz, né? Que lá em Pelotas, ali na região, tem muito arroz, não sei nem se tem. Mas eu não vou lá há muitos e muitos anos. Mas uma parte importante da minha vida eu passei lá, né? Lá não, aí. Então tá. Então a gente se vê quarta-feira que vem. Uma ótima semana para você e muito obrigado aí pela presença. Combinado. Tchau, tchau. Tchau.